Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me parem para a gente tirar outras dúvidas, tá? Mas vamos começar agora fazendo o exercício 21 do livro de vocês, exercícios complementares, tá? Tá lá, uma pessoa faz uma caminhada 3 vezes por semana. Então, 3 vezes por semana. Em dias escolhidos aleatoriamente, de segunda a domingo. Então, 7 dias na semana. Certo? Então, qual é a probabilidade de na próxima semana, letra A, ele caminhar na segunda, na quinta e no domingo? Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o total. Então, qual é o total que a gente vai ter? Qual é o total de possibilidades que a gente vai ter? Então, vai ser uma combinação de 7 dias na semana por 3, tá certo? Então, vai ser 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, isso aqui vai dar 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2, que dá igual a 35. Certo? Esse é o total de possibilidades que a gente tem. Como eu que quero andar só segunda, quinta e domingo, então minha probabilidade vai ser 1 dividido por 35. Certo? Então, bem tranquilo. Na letra B, ele pede caminhar 3 dias consecutivos. Então, se eu tiver 7 dias, tá? Eu vou ter que andar sempre em blocos de 3. Então, aqui eu tenho quantas possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades. Tá certo? Então, eu tenho que... A Júlia Castelo não entendeu por que 1 sobre 35 e não 3 sobre 35. Bom, porque a Júlia está pedindo o seguinte, 3 dias. Então tem que combinar 3 dias na semana e descobrir quantas possibilidades nós temos de combinar 3 dias em semana de 7 dias. Então combinei 7 por 3, deu 35. Só que segunda, quinta e domingo é somente uma possibilidade. É um jogo, é segunda, quinta e domingo. Eu vou andar nesses 3 dias. Então não tem mais de uma possibilidade, tem somente uma. Por isso que é 1 sobre 35. Tá certo? Tem uma coisa aqui. Então agora, nós temos 3 dias consecutivos, quer dizer, eu vou ter que andar em blocos de 3, tá certo? Então como é que a gente combina 5, 1 a 1, tá certo? De 1 em uma posição. Então a gente aqui vai ter resposta igual a 5, tá certo? Então a nossa probabilidade vai ser igual a 5 dividido pelo total, que é 35, que dá igual a 1 sétimo. Tá ok, pessoal? Tá no Instagram e no computador também? Não, tô na frente. Tá. Vamos agora, questão 22. 22 ele deu um cubo.
certo? E diz que tem os vértices. Começou por trás, A, B, C, D, E, F, G e H lá dentro, certo? Então ele está perguntando, considere todas as retas definidas pelos 8 vértices. Então ele quer saber das arestas. Então num cubo a gente tem 12 arestas, que é o que interessa para ele, certo? Ele quer saber qual a probabilidade dela passar pelo vértice A. Então a probabilidade de passar pelo vértice A. Então vamos contar. Temos 12 arestas no total e saindo de A nós temos 1, 2, 3. Então vai ser 3 dividido por 12, que dá igual a 1 quarto, tá? Ou 25%. Certo? Certo? Então questão 23. Tá? Ele aqui tem, para concorrer ao prêmio na Mega Sena, o apostador assinala em cartão de apostas no mínimo, então um mínimo. Pai, Oi. um segundo, por que é 3 sobre 12 e não combinação de 2 e 3? Porque ele quer saber qual é a probabilidade de escolher uma das arestas que passe pelo vértice A. Então primeiro tem que saber quantas arestas eu tenho no total. Então a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 arestas em um cubo. Tá? Cada cubo tem 12 faces, 12 lados, né? E quer saber qual a probabilidade de uma dessas faces que ele escolher porventura seja uma que passe pelo vértice A. Tá? Então passando pelo vértice A ele tem somente 1, 2, 3 arestas. Dividido pelo total, que são 12. Por isso que é 3 sobre 12. Tá certo? E não é combinação. Tá? Aí a gente faz contagem direta. Tá? Bom. Então aqui, um apostador assinala no cartão no mínimo 6 e no máximo 15 números. Tá? E ele tem um total de 60 números para escolher. Tá certo? Aí quem acertar os 6 números ganha a Mega Sena. Então calcule o número total de maneira diferente de preencher um cartão com aposta mínima. Então ele quer saber total de apostas, total de possibilidades. De sortear 6 números, tá certo? Então, se ele vai sortear 6 números, primeira coisa que a gente vê é que eles são distintos. Que eu vou sortear um e ele não vai voltar, tá certo? 2. Não importa a ordem de sorteio. Ou seja, ele pode sortear primeiro o número 10, depois o número 20. Tá? Ou 20, depois o 10. Para ele vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, se ele tem distintos e não importa a ordem, eu estou trabalhando claramente com uma... com uma combinação. E qual é a combinação que vai ser? Vai ser uma combinação do total de possibilidades que a gente tem. 60, 6 a 6, tá? Aqui eu não vou pedir para a gente fazer essas contas não, que dá um número muito grande, tá? Então a combinação de 60 números 6 a 6. E depois qual a probabilidade de serem sorteados os números de um cartão com aposta mínima? Então, a aposta mínima são só 6 números. Então, eu só tenho uma possibilidade.
Uma chance, né? Vou botar chance, veja possibilidade. Uma chance. Certo? Então a probabilidade que a gente vai ter vai ser 1 sobre uma combinação de 60, 6 a 6. Tá bom? Tá aí, tranquilo, pessoal? Sem problema? Então, questão 24. Certo? Então, uma comissão composta de 4 pessoas. Então, a comissão vai ser de 4 pessoas. Tá? Entre 4 homens e 3 mulheres. Então, eu tenho um total, tá, de 7. Tá certo? Então, na letra A, cada elemento do espaço amostral desse experimento é uma comissão de 4 pessoas. Tá? Aplicando os conceitos estudados em análise combinatória, calcule o número de elementos desse espaço amostral. Então, eu tenho com essas 7 pessoas fazer várias comissões de 4. Tá? Como são comissões de 4 pessoas, novamente nós vamos ter um caso aqui, na letra A. São distintas, são 4 pessoas diferentes, tá? E também não importa a ordem. Então nós estamos falando claramente de uma combinação. Então vai ser uma combinação de 7 pessoas, 4 a 4. Então vai dar 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2, corto, dá 35. Certo? Então, o total de comissões que a gente pode montar. Na letra B, ele pede qual a probabilidade de serem Não. Calcule a probabilidade de uma comissão formada por 2 homens. Então, na letra B, ele quer uma comissão formada por 2 homens e 2 mulheres. Tá certo? Como a gente sabe que são distintas e não importa a ordem, se eu tenho homens, eu tenho que combinar 4 homens, 2 a 2. E as mulheres, a gente tem que combinar 3 homens, 2 a 2. Tá certo? Então aqui vai dar 4 vezes 3 dividido por 2, que dá igual a 6. E aqui dá 3 e vai dar 3, tá certo? Então isso aqui, a resposta que nós vamos ter aqui vai ser combinação de 4, 2 a 2, vezes combinação de 3, 2 a 2, que dá igual a 18, certo? E como ele quer falar de probabilidade, então vai ser a probabilidade do parcial, 18, dividido pelo total, que é 35. Então está aqui a resposta da letra B da questão 24. Tá certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Questão 25. Uma equipe de educadores será formada também, novamente. Equipe de 5 pessoas que vão ser escolhidos entre 4 pedagogos e 5 professores. Então, novamente, nós temos um total de 9 pessoas. Qual é a probabilidade de ser escolhida uma equipe, tá? Uma equipe de 3 professores
e 2 pedagogos. Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente tem que saber total de equipes que a gente vai ter. Então, total de equipes vai ser uma combinação de 9, 5 a 5, tá certo? 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, dividido por 4, vezes 3, vezes 2. 4 no 2 corta 8. Aqui dá 2. Então, isso aqui dá um total de 126. Um total de 126 comissões que a gente pode montar, 126 equipes. Mas ele quer uma equipe com 3 professores, então aqui a gente tem que combinar 5 professores, 3 a 3. Isso aqui vai dar 5 vezes 4, dividido por 2. Aqui dá 2, aqui dá 10. Tá certo? E a outra nós vamos combinar. São dois pedagogos. Então a gente vai combinar 4, 2 a 2, que vai ser 4 vezes 3 dividido por 2, que dá igual a 6. O que interessa para a gente é o produto dos dois, dá 60. Tá? Então ele agora quer qual é a probabilidade. Vai ser 60 dividido por 126. Só que a gente pode dividir por 6, vai dar 10 sobre 21. Certo? Você não é. Só que? Não é pra você não, pra eles. Eles estão entendendo também. Então agora 26. Até agora tranquilo, vocês viram que probabilidade, a aplicação de combinatórios são questões bem mais tranquilas, né? Então, 2 candidatos X e Y concorrem a uma vaga à diretoria de uma empresa. Para a escolha foi feita uma eleição na qual votaram apenas 3 dos atuais diretores. Então, é partido X e Y e 3 diretores são os votantes. Certo? Então, como os 2 candidatos eram igualmente capazes, cada um dos 3 eleitores votou aleatoriamente em um único candidato. Qual a probabilidade de X ser eleito com 3 votos? Então, vamos lá. Nós temos um diretor, 2 diretores, 3 diretores. Tá? Cada um pode votar em X e Y. Então, dá 2... 2, 2, nós temos um total de 8 combinações de votação para X e Y, certo? Só que ele quer obrigatoriamente que todos os 3 votem no X. Então aqui nós temos 1, 1, 1, isso aqui dá igual a 1. Então nossa probabilidade vai ser 1 dividido por 8, que dá igual a 0,125, ou 12,5%. Tá certo? Tá indo tranquilo? Tem quantos aí? Não sei. Não sei. Tá apagado aqui. 27, tá? Então 27 bota assim, em uma urna A. Então, por exemplo, uma etiqueta com o número 1. 2 etiquetas com o número 2. 3 com o número 3.
Assim até 50 etiquetas com o número 50. Certo? Então esse é o problema. Então ele quer saber qual é a probabilidade de que, se você tirar uma etiqueta dessa urna, essa etiqueta vai ser par. Então, probabilidade de retirar uma etiqueta que tem um número par. Tá? Então, primeira coisa, a gente tem que saber total de etiquetas. O que vocês olharam aqui? Olha, a etiqueta vai estar numerada de 1 até 50. Então eu tenho de 1 até 50. Cada vez que eu aumento, lá, uma etiqueta número 1, 2 com 2, 3 com 3, até 50 etiquetas com o número 50. Então, claramente aqui nós temos uma PA com o primeiro termo igual a 1, o segundo termo, o 50º termo igual a 50, N igual a 50, certo? Então a soma dessa PA vai ser igual a 50 mais 1 vezes 50 dividido por 2, tá? Então isso aqui dá 1275 etiquetas. É o total de etiquetas que você possui, certo? Aí na letra B, aí... Mas a internet foi gravada? Tá. Então o total aqui 1275 etiquetas, tá certo? Como ele quer uma etiqueta par, então eu tenho que saber total de etiquetas par. Como é que é o total de etiquetas par? Novamente, nós vamos ter uma PA, tá? Que o primeiro termo é quanto? 2, tá certo? Se a gente tem 50 termos, a gente tem 25 números pares. Então, o último número par é 50. E o N é 25. Então, nós vamos ter uma soma aqui dos números pares. Vai ser igual a 2 mais 50 vezes 25 dividido por 2. Tá certo? Então, aqui dá 26 vezes 25. Então, isso dá 625 mais 25, isso aqui dá 650. Então, a nossa probabilidade vai ser 650 dividido por 1275. E simplificando, vou entregar agora já direto, dá... Isso aqui vai dar 26 sobre 51, certo? Pai, falaram que pulou a parte do 6 ficando a partir do A1 quando acabou a live. Cadê? Esse aqui? É, da PA. Só 27. Então vamos lá. Questão 27, novamente. A gente tem que tem uma etiqueta com o número 1, 2 com 2, 3 com 3, 50 com 50. Então aqui a gente tem, se eu quero somar quantas etiquetas eu tenho, eu vou ter uma PA que o primeiro termo é 1, o último termo é 50. E o N é 50, né? Tem de 1 a 50. Então tem a soma da PA. 50 mais 1 vezes 50 dividido por 2, 1275. Tá certo? Calculamos novamente a soma das etiquetas pares.
Novamente, aqui, primeiro termo é 2, o segundo é 4, 6, 8 até o 50. Tá? Então, A1 é 2, A25 é 50, N25, total deu 650. Dividido por 1.275, a resposta é 26 sobre 51, tá? Que é a probabilidade que nós temos. A Júlia não entendeu. Vamos lá, Júlia. Tá? Então, esse problema ele diz o seguinte, que dentro de uma urna ele tem etiquetas numeradas de 1 até 50 e com determinadas quantidades. Então, ele diz que ele vai ter uma etiqueta com o número 1, duas etiquetas com o número 2, 3 com o número 3, até 50 etiquetas com o número 50. Certo? E ele pede, a pergunta dele é a seguinte: qual a probabilidade dele meter a mão na urna e pegar uma etiqueta com o número par? Tá? Então, se eu tenho isso aí, primeira coisa, se eu quero probabilidade, eu vou ter que pegar o parcial pelo total. Então, eu quero o total de etiquetas com número par dividido pelo total de etiquetas que eu tenho na urna. Então, para calcular o total de etiquetas que a gente tem na urna, aqui eu estou, a quantidade de etiquetas com os números está crescendo de acordo com a PA. Tem 1 com o número 1, 2 com o número 2, 3 com o número 3 e assim vai. Tá? Então é a PA, que o primeiro termo é 1, o último termo é 50 e N igual a 50. Então, 50 mais 1 vezes 50 dividido por 2 deu 1.275. Certo? E depois nós vamos ver total de etiquetas com números pares. Novamente nós vamos ver aqui, ó. Começa com 2, tá? Tem duas etiquetas com o número 2, 4 etiquetas com o número 4, isso vai crescendo até 50 etiquetas com o número 50. Tá? Então vai mudar a PA só na forma de apresentar. Então tem uma PA que o primeiro termo é 2 e o último termo é 50. Quantos números pares eu tenho entre 1 e 50? 25. Tá? Então 2 mais 50 vezes 25 dividido por 2 dá 650. Então a probabilidade é 650 dividido por 1.275, que dá aquilo lá, 26 dividido por 51. Ela falou que não tinha entendido a parte do A3 igual a 3. Ela achava que era 3 igual a 3 e não que eram 3 etiquetas com o número 3. Ah, tá, mas é isso, é 3 etiquetas com o número 3, tá bom? Então vamos agora para o 28. Já. Questão 28 agora. 28. Então, escolhendo-se ao acaso um número de 5 dígitos distintos. É um número com 5 dígitos distintos. Tá? Esses dígitos vão estar entre 1 de ele ser um múltiplo de 15. Tá? Então primeiro vamos calcular o total de dígitos. Olha, o total de números que a gente tem. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser 5, 4, 3, 2, 1, que dá igual a 120. Tá certo? Então esse é o total de números de 5 dígitos distintos que a gente pode formar usando os dígitos de 1 a 5. Certo? Agora ele pede múltiplo de 15. Ah, se ele é múltiplo de 15, ele é múltiplo de 3 e múltiplo de 5.
Tá certo? Então tem que ser múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Então, para ser múltiplo de 3, vou botar aqui, múltiplo de 3, então a soma dos dígitos tem que ser múltiplo de 3, né? O que já é preenchido, né? Porque 5 mais 4, 9, 12, com 3, 15. Então essa condição já está preenchida. Agora vamos ver, múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5 tem que terminar em 0 ou 5. Como eu não tenho 0, só tenho 5, então a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Sendo que o último termo tem que ser 5 obrigatoriamente. Então aqui a gente só tem uma possibilidade. Quantos dígitos sobraram para a gente preencher os outros 4 espaços? Então vai ser 4, 3, 2, 1. Então essa aqui me dá, resposta 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então minha probabilidade vai ser 24 dividido por 120, que dá igual a 1/5 ou 0,2, que é igual a 20%. Tá ok, pessoal? Tem aqui alguma dificuldade, pessoal? Tá tranquilo? Todo mundo levando sem problema, entendendo na boa. Então, questão 29. Vamos lá. Uma urna contém 6 bolas numeradas. Então, 6 bolas numeradas de 1 a 6. Então, para sortear 2 números, são retiradas simultaneamente 2 bolas. Então, retiradas 2 bolas simultaneamente. Então, se são simultâneas, é sem repetição, tá certo? Então, simultâneas. Certo? Então, vamos calcular o total. Total, então, a gente tem 2 bolas. Quantas possibilidades a gente tem para retirar a primeira bola? 6. Na segunda, 5. Então, a gente tem 30 possibilidades. Tá? Então, agora quer saber qual a probabilidade de que a maior dentre os números assim sorteados seja o número 4. Aliás, qual a probabilidade que o maior dentre os números assim sorteados seja o número 4? Tá? Então, o meu parcial vai ser uma bola que a gente tem que retirar, vai ter que ser obrigatoriamente quem? 1, 2, 1, 2. Oi. É a página 451 da parte 2. Tá? Então, ele quer que obrigatoriamente uma seja o número 4. Então, 4 pode ser essa ou pode ser essa. Certo? E ele quer que o 4 seja o maior número. Então, aqui, ó, só que eu tenho uma. Quantas bolas sobram para a gente retirar menores do que 4? 3. Tá certo? Então, a bola 1, 2 ou 3. 1, 2 ou 3. Então, aqui também são 3. Então, tem 3. Aqui eu tenho 3. Então, somando os dois, tem 6 possibilidades. Então, a nossa probabilidade
vai ser 6 dividido por 30, que dá igual a 1 quinto, ou 20%. Todo mundo entendeu? Só sem tranquilidade, sem problemas, tá? Se não tendo dúvida, vamos para o exercício 30, tá? Então aqui, ele diz que tem 10 livros e desses 10 livros, 7 são de economia. Ele quer saber qual a probabilidade que os 7 livros, não, probabilidade de 7 livros de economia estejam juntos, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o total de combinações. Qual o total que a gente vai ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então a gente vai ter na primeira posição 10, 9, 8, 7, 6. Então a resposta vai ser 10 fatorial, é o total de possibilidades que você tem, tá certo? Agora nós vamos ver como 7 livros de economia juntos, tá certo? Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então nós vamos ter 7 livros de economia, tá? E eles podem permutar de posição entre si, tá? Então a gente tem aqui uma permutação de 7, que é igual a 7 fatorial, tá certo? Só que aqui também nós temos a permutação dessas posições. Quantas posições nós temos aqui no total? 1, 2, 3, 4. Então a gente tem uma permutação de 4, que é igual a 4 fatorial. Então nossa probabilidade vai ser 7 fatorial vezes 4 fatorial dividido por 10 fatorial, certo? Então isso aqui vai dar 4 vezes 3 vezes 2, dividido por 10, vezes 9, vezes 8. Certo? Então 7 fatorial cortou aqui embaixo. Então 4 com 2 dá 8 e dá 3. Então a resposta vai dar 1 sobre 30. Certo? Vai colocar mais? Hã? E aí, pessoal, tranquilo? Podemos prosseguir? Vamos continuar. Então 31 ele diz que tem 2 dados. 2 não, 3, né? Um dado
lançado 3 vezes. Tá? Ele quer a soma das faces superiores, ou seja, o resultado do dado, não é isso? Então vamos lá. Qual é a maior soma possível para esses 3 dados? Que a gente lançar esses 3 dados. Então uma soma dá 6 mais 6 mais 6, que dá igual a 18, tá certo? E o outro, qual é a menor soma possível? É 1 mais 1 mais 1, que dá igual a 3. Tá? Então nossa possibilidade de resultado vai estar entre 3 e 18. Intervalo fechado. Certo? Esse aqui é o nosso total de possibilidades. Aí na letra A, ele quer saber qual a probabilidade de ter um resultado, tá aqui uma soma, maior do que 18. Se 18 é o máximo que a gente pode ter, eu não vou ter ninguém maior do que 18. Então essa aqui é a probabilidade impossível. Então isso aqui é igual a 0. Tá? Na letra B, ele quer uma probabilidade dessa soma ser menor do que 19. Bom, mas se o meu máximo é 18, eu vou variar entre 18 e 3, entre 3 e 18, todo mundo vai ser menor do que 19. Então a probabilidade aqui é igual a 1 ou 100%. Tá certo? Vamos, pessoal. Agora sim. A questão 32 é um pouquinho mais chata de entender. Então vamos lá. Eu tenho um grupo com 5 homens e 5 mulheres. Eu vou escolher X pessoas. Vou montar um grupo com X pessoas. Eu quero saber qual é o valor de X, tá? Para a probabilidade, a gente tem a probabilidade de ter 2 pessoas do mesmo sexo seja igual a 100%. Qual é o menor valor de X, tá? Menor valor de X para a probabilidade de 2 pessoas do mesmo sexo ser igual a 100%. Vamos lá. Então, para a probabilidade ser 100%. Então, vamos lá. Se x for igual a 1, tá, a gente vai ter ou um homem ou uma mulher. Certo? Pode ser as duas. Tá certo? Se a gente tiver x igual a 2, o que a gente vai ter? Pode ter 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Certo? Então, nesses 2 casos não vale. Agora vamos ver x igual a 3. X igual a 3, vamos dizer que a gente vai sortear 3. Sorteei primeiro uma mulher, depois um homem. Na última opção, a gente vai sortear quem? Uma mulher ou um homem. Certo? Então, nesse caso, a gente preenche essa possibilidade. Toda vez que a gente tiver x igual a 3, vamos ter 2 do mesmo sexo
outro de outro sexo, tá certo? Então, para a probabilidade de ter 2 do mesmo sexo, temos que x vai ser igual a 3, certo? A gente não nem conta, é só parar para a gente ter um raciocínio lógico. Tá bom? Todo mundo entendeu? Vamos ver o 34. Tá? Então, em uma caixa foram misturados N baterias. Tá? De telefone celular. Que dessas N baterias nós temos baterias perfeitas e baterias defeituosas. A probabilidade dela ser perfeita, vamos chamar aqui, ó, P e D. Tá? Então a probabilidade dele ser perfeita é 2n menos 23 sobre 21. Tá? Então ele quer saber qual é o menor valor e o maior valor possível de n. Tá? Então o menor valor possível de n ou maior valor, a gente vai ter que fazer o cálculo. Ou para a probabilidade ser igual a 0, ou a probabilidade ser igual a 1. Tá certo? Quer dizer, ou não tenho nenhuma peça perfeita, ou eu tenho todas as peças perfeitas. Então vamos lá. 2n menos 23 sobre 21 igual a 0. Então vou ter 2n igual a 23. N vai ser igual a 23 dividido por 2 dá 11,5. Como N, bateria, não pode ser quebrada, eu vou subir. Então tem que ser N igual a 12. Tá certo? Ou 2N menos 23 sobre 21 igual a 1. Vai dar 2N menos 23 igual a 21. N vai ser igual a 22. Então, como ele pede como resposta o menor e o maior valor possível, nós temos aqui n igual a 12 é o menor valor, n igual a 22 é o maior valor. Certo? Vamos ver exercício 35. Começa aqui. Em uma sessão de Assembleia Legislativa de um Estado, um deputado será escolhido ao acaso para dar início aos trabalhos do dia. A probabilidade de que escolhido seja do partido político X, tá? A probabilidade de ser do partido X vai ser 27 menos n dividido por 9. Em que n é o número de deputados presentes neste partido, pode concluir que o número mínimo de deputados do partido X que participam dessa sessão é... Bom, então se eu quero garantir que seja eleito do meu partido, eu quero que minha probabilidade seja igual a 1. Tá certo? Então isso aqui vai ser igual a 27 menos n sobre 9. Então tenho 9 igual a 27 menos n. N vai ser igual a 18 deputados. Certo? Tá bom, pessoal? Então vamos fazer o 36, que o 36 é bem trivial e dá para fazer nesse espacinho aqui. Tá? Então aqui diz... Em um congresso internacional sobre educação, um participante foi escolhido aleatoriamente.
A probabilidade do escolhido ser professor da rede pública, então vou botar aqui, ó. Probabilidade de ser da rede pública é igual a 0,12. Ele quer saber qual é a probabilidade de que o escolhido não seja um professor da rede pública. Tá? Então ele quer saber qual a probabilidade dele não ser um professor da rede pública. Certo? Então o que a gente tem aqui? A gente sabe que os complementares, a soma das probabilidades dos complementares é igual a 1. Certo? Então 0,12 mais o complementar, que não é da rede pública, é igual a 1. Então a probabilidade de não ser da rede pública é igual a 0,88. Certo? Bom, pessoal, vamos dar um intervalinho de 2 minutos e a gente já volta.